Paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas. Quero ler com você nesse momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 54 até o versículo 62. Vai dizer assim o texto. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo-o, o outro disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também verdadeiramente este estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Vamos orar comigo? Diga assim comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa hora. Fala ao meu coração. Eu te peço, em teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu fico me lembrando de quando eu era criança, fui criado na roça, uma família de muitos irmãos, família humilde, família simples, e uma família com um pai muito sistemático, muito honesto, que nos corrigia. E às vezes nos corrigia com vara, principalmente eu. O mais novo, o caçula, sempre precisei de umas boas varadas para poder melhorar um pouco o meu comportamento. Eu me lembro que a gente, quando criança, aproveitava assim, aqueles momentos que chegava a visita em casa, para a gente ficar mais à vontade, para correr, para brincar, para bagunçar. E aquilo acabava incomodando, o pai, que estava com as visitas na sala, e a gente passava correndo ali na frente, brincando. E meu pai, ele tinha um olhar sobre a gente, especialmente sobre mim. Não sei se os meus irmãos têm esse mesmo sentimento que eu. Meu pai já está com o Senhor, mas eu nunca esqueço do olhar do meu pai. Porque o meu pai, quando ele queria falar alguma coisa para a gente, normalmente quando ele queria nos repreender, quando ele queria mostrar para a gente que a gente estava fazendo alguma coisa errada e que depois aquilo poderia trazer algumas boas varadas, normalmente ele olhava para a gente, ou especialmente para mim. Ele dava aquele olhar assim para mim, fitava os olhos dele nos meus olhos, e ali eu entendia tudo. Ali tinha uma mensagem passada, pelos olhos, de um olhar no outro, que não dava para ter nenhum tipo de engano. Era certeza que depois que a visita fosse embora, a gente ia ter uma conversa. E normalmente essas conversas terminavam ou poderiam terminar em algumas varadas. Graças a Deus por isso, Por que eu estou te dizendo isso? Estou te dizendo isso porque
muitas pessoas concordam que a gente pode até mentir com palavras, né? A gente pode até mentir com o nosso comportamento, mentir com algumas atitudes, a gente pode até mentir usando algumas técnicas para olhar para a pessoa, mas dificilmente alguém vai conseguir mentir quando ele olha olho no olho. Quando um olhar está fixo no outro olhar, de frente, muito dificilmente a pessoa vai conseguir sustentar uma mentira de olho a olho. Apesar que tem gente que ainda consegue, viu? É incrível, mas tem gente que consegue. Mas a maioria não consegue. Vamos pensar que a maioria não consegue olhar dentro do olho da outra pessoa e mentir para ela. Acho que a maioria não consegue, só alguns que conseguem. Eu vejo nesse texto aqui, Jesus passando, né, por aquele processo de julgamento. Ele estava aqui diante de Pilatos, estava depois, né, diante de Herodes, e passando, primeiro ele tinha passado pelo Sinédrio, passou aqui uma série de julgamento completamente injusto, completamente fora da ordem, fora da legalidade, completamente equivocado esse julgamento de Jesus aqui, completamente alterado e adulterado esse julgamento aqui do nosso mestre. E a Bíblia vai dizer que Pedro acompanha Jesus de longe. Os outros apóstolos nem de longe acompanharam Jesus. Pedro foi o único que, apesar de estar longe, disfarçando, negando por 3 vezes, mas foi o único que conseguiu acompanhar aquele julgamento do mestre até chegar o momento em que ele nega Jesus pela 3ª vez. Ele está ali no meio daquele povo, assistindo, observando o julgamento do mestre, disfarçando ali. Alguém chega para ele e fala para ele: você está com esse homem aí, você está com Jesus. E ele nega: tô não, de jeito nenhum, imagina, tô não, se enganou. Disfarça, sai, procura um outro lugar ali. Aí de repente chega pela 2ª vez, né, chega uma outra pessoa e fala assim: você é Galileu, você está com esse homem aí, você está com Jesus, né? E aí Pedro, pela 2ª vez, ele fala: não, completamente você está enganado, está equivocado, eu não estou com Jesus, não tenho nada a ver, não conheço, não sei quem é, estou só aqui assistindo esse julgamento. Ele procura um outro lugar ali, talvez próximo de Jesus, a alguns metros, né? E Jesus, né, com certeza já sabia, né? Já tinha até dito isso para Pedro, que antes que o galo cantasse, 3 vezes Pedro o negaria naquele dia, né, naquela noite. E aí, pela 3ª vez, chega uma pessoa em Pedro e fala: não tem jeito, você é discípulo dele. Você é discípulo dele. Você está com ele. Você faz parte do grupo desse homem aí, desse Jesus. E Pedro, ele fica apavorado, porque já é a 3ª vez que alguém chega e fala para ele a mesma coisa. Chega a primeira pessoa, ele nega. Chega a segunda pessoa, ele nega. Agora chega a 3ª pessoa. Estava muito claro e estava muito perigoso para o Pedro continuar ali, porque as pessoas já estavam percebendo que Pedro, de alguma maneira, estava se parecendo, estava de alguma forma demonstrando algum sinal de que era discípulo de Jesus. E eu vou dizer por que isso acontece. Isso acontece porque Pedro, apesar de estar passando ali um momento de uma situação muito complicada, um momento difícil, um momento em que ele está diante de uma possível morte, então ele se apavora, ele não está pronto para morrer por Jesus,
E aí ele fica desesperado, apavorado, e ele nega o tempo todo. Mas Pedro tinha algumas coisas, com certeza, que fazia com que ele se parecesse muito com seu mestre. Sabe por quê? Porque Pedro amava Jesus. A gente sabe que Pedro amava o Senhor. Pedro, ele admirava o seu mestre. Pedro havia andado sobre as águas. Pedro havia visto uma multidão de pessoas abandonar Jesus quando Jesus faz uma pregação digamos, uma pregação mais séria, né? Mostrando que ele era o alimento que deveria ser comido. As pessoas não entendem e vão embora. Mas o Pedro, ele fala: Senhor, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Pedro viu muitos milagres. O Pedro amava Jesus, já estava com Jesus talvez há 3 anos ou 3 anos e meio, a gente não sei direito, mas Pedro amava Jesus. Ele estava naquele momento de negação, naquele momento de uma angústia tremenda, de uma luta interior muito grande, mas Pedro amava o Senhor. Pedro amava Jesus. Pedro admirava o Senhor. E quando a gente admira uma pessoa, sem querer, a gente começa a imitar algumas coisas dessa pessoa, ou a gente passa a trazer para nós, para o nosso comportamento, para o nosso convívio, algumas atitudes das pessoas que a gente admira, das pessoas que a gente ama. A gente passa a admirar o comportamento, a gente copia o tipo de falar, o jeito de falar, a gente copia talvez um pouco do caráter, a gente talvez até copia um pouco do temperamento. Por quê? Porque isso faz parte, né? Nós temos no nosso cérebro um grupo de neurônios que se chama grupo espelho, que é extremamente importante para o aprendizado. Então eu aprendo quando eu vejo o outro, né? Eu aprendo mediante o outro. O Vygotsky, né, já falava sobre isso. E eu me lembro de que, por algum tempo, eu tive uma professora no seminário. Quando eu fiz seminário, eu tinha uma professora. Eu admirava muito essa professora. E essa professora, naquela época, parece que ela tinha alergia com giz. E o nosso quadro na época era um quadro negro com giz, né? Então ela ia escrever com giz e parece que ela tinha alergia, e ela escrevia e aquele giz vinha no nariz dela e dava alergia, uma rinite nela, e ela estava sempre fazendo assim, ó. Então ela dava aula e estava sempre assim, ó. Eu admirava demais aquela mulher, uma grande mulher de Deus, né? Digna da admiração das pessoas, comportamento, caráter, a vida com Deus, né? Uma mulher ilibada. E eu percebi que nas minhas ministrações, quando eu estava pregando na igreja, em alguns lugares, eu ficava também fazendo assim, ó. E aí eu fui perceber que eu não estava resfriado, eu não estava com rinite, com alergia, mas eu adquiri aquele hábito de fazer assim, ó. E isso era algo que, sem perceber, inconscientemente, eu comecei a herdar dela, a puxar dela, e eu tive que me corrigir nisso, tive que me policiar nisso, para isso não virar um hábito que depois não saísse mais, né? E o que acontece? Pedro, com certeza, tinha muita coisa nele que parecia com Jesus. Muita coisa. Talvez o mesmo jeito de vestir, talvez o mesmo jeito de falar, ou parecido, né? Talvez alguns gestos, algumas formas de expressões. Alguma coisa nele entregava que ele era discípulo de Jesus, e as pessoas já tinham percebido isso nele. E quando alguém chega nele pela terceira vez, ele apavora, ele desespera. Porque se chegou pela terceira vez, então, com certeza da próxima vez, eles já iam pegar ele, já iam condenar ele junto com Jesus, e ele também poderia ter sido pregado na cruz. Então ele nega assim, com muita eloquência, com muito medo, ele fica todo nervoso, ele fica todo irritado, e ele nega de jeito nenhum: não conheço, não tem nada a ver,
E Jesus estava ali perto, né, alguns metros dele, e ele negando, provavelmente virado, né, talvez virado, assim, não diretamente olhando perto do Senhor, mas falando com aquela pessoa, negando, não conheço de jeito nenhum, não me envolva com isso, por favor, de jeito nenhum, de forma alguma. E de repente diz a Bíblia aqui que virando-se o Senhor, né, ele vira o olho, de repente, negando ali, de repente ele vira o olho e Jesus olha nos olhos dele. Jesus olha nos olhos de Pedro. E Pedro olha nos olhos de Jesus. Ali, eu imagino que o mundo parou para o Pedro. O Pedro se lembrou naquele momento que o Senhor havia dito para ele que antes que o galo cantasse, por 3 vezes ele negaria o Senhor. E pela 3ª vez ele tinha acabado de negar o Senhor. Eu imagino que Pedro fica olhando ali nos olhos de Jesus e pensando: enrolei minha vida. Enrolei a minha vida. O que eu fui fazer? Com certeza o mestre não me quer mais. Com certeza eu não sirvo mais para o mestre. Com certeza o mestre está decepcionado comigo, está arrasado comigo, e ele está me olhando com um olhar de negação, um olhar de condenação. Pedro provavelmente pensou que o olhar de Jesus fosse um olhar de condenação. Um olhar de condenação. O versículo 61 vai dizer assim, versículo 60 vai dizer assim: e Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Depois de Pedro negado pela 3ª vez, o galo canta. Quando o galo canta, a Bíblia diz que virando-se o Senhor com certeza então estava de costa. E o Senhor, virando-se o Senhor, ele olhou para Pedro. E esse olhar de Jesus nos olhos de Pedro, fixou o olhar em Pedro. Eu fico pensando, o que será que Pedro pensou? Pedro deve ter pensado 1000 coisas. O que você pensaria se você fosse o Pedro? Se você estivesse no lugar de Pedro, na situação de Pedro, o que você faria? O que eu faria? O que eu pensaria? A gente poderia pensar 1000 coisas. Mas eu vou dizer para você que eu posso imaginar o que Jesus estava pensando de Pedro. E eu consegui, eu coloquei aqui 3 razões pelas quais eu acredito que o olhar de Jesus para Pedro não era um olhar de condenação, não era um olhar de punição, não era um olhar de discriminação, de acusação, mas era um olhar de credibilidade. Era um olhar de quem acreditava ainda em Pedro, apesar dos pesares. Apesar de tudo aquilo que estava acontecendo, eu acredito que o Senhor ainda acreditava em Pedro, e o olhar de Jesus era o olhar de credibilidade, era o olhar de quem acredita, de quem ainda estava acreditando, de quem sempre vai acreditar. Sabe por quê? Primeiro motivo pelo qual eu acredito que o olhar de Jesus era um olhar de credibilidade. A palavra do Senhor vai dizer que foi Ele que nos amou primeiro. É Jesus quem nos amou primeiro. É Deus quem nos amou primeiro. Eu fico imaginando, a gente costuma dizer que a gente procurou Deus, que a gente foi para a igreja, que a gente se converteu, que a gente buscou o Senhor. Sim, em partes isso é verdade.
Mas a maior parte a gente pode perceber que essa busca é a busca de Deus por nós. E quando é que Deus nos amou? Deus nos amou primeiro. E quando é que Ele nos amou? Quando é que Deus começou a nos amar? Deus começou a nos amar, sabe quando? Desde sempre. Desde sempre Deus começou a nos amar. Deus é eterno. Deus não teve início. Deus nunca terá fim. Deus não teve começo e Deus não terá final. Deus é eterno. E desde que Deus é eterno, no coração de Deus, nós já estávamos. Desde que Deus é eterno, nós já estávamos no coração de Deus. Nós já fazíamos parte do desejo de Deus, da vontade de Deus de nos criar. De nos criar como? A sua imagem e a sua semelhança. Observa que quando Deus ele vai criar a terra, o universo, Deus ele cria tudo usando a palavra haja, determinando, né, a palavra haja. Haja sol, haja noite, haja isso, haja aquilo, né? Mas quando Deus termina de fazer tudo, prepara o berço, o que Deus vai dizer? Deus ele vai dizer lá no Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Aí eu pergunto para você, por que será que Deus queria nos fazer de acordo com a sua imagem e de acordo com a sua semelhança? Simples, muito simples. Você tem filhos? Se você tem filhos, você vai entender muito facilmente o que eu vou dizer. Quando eu era solteiro, o meu sonho era casar e o meu sonho era ter filhos. E eu passava na vitrine das lojas, né, de roupa, onde tinha roupa de criança, e via aquelas roupinhas de criança ali na vitrine expostas. E eu ficava imaginando ter um filho ou uma filha ali dentro daquelas roupinhas. Eu me imaginava vendo. Às vezes dava vontade de comprar para guardar, para ter em casa. Isso nem namorado eu tinha ainda. Até porque para mim namorar não foi muito fácil, né? A carcaça não ajudava muito, então foi difícil para eu namorar. Mas namorei, casei, né, certinho na igreja, e tive 2 filhos maravilhosos, lindos. E o desejo do meu coração, a coisa que mais me alegra, é quando eu olho nos meus filhos, e principalmente quando eles nasceram, eu pude chegar, pegar em meus braços, nas minhas mãos, e olhar para eles e falar assim: gente, mas olha como que o cabelo parece com o meu cabelo. Isso quando eu tinha cabelo, né? Olha a sobrancelha, como que parece comigo. Olha a unha, né? Olha a unha. Olha como que parece comigo. E eles vão crescendo, e aí eles hoje são adultos, e eles têm comportamentos maravilhosos, né? Alguns comportamentos ruins, que a gente não vai falar aqui, mas comportamentos maravilhosos. Comportamentos ruins que eu digo assim, meus filhos são maravilhosos, meus filhos servem ao Senhor, são uma bênção, uma está formando agora em veterinário, outro está formando em psicologia, são maravilhosos. Mas eu digo assim, eu percebo atitudes boas que existem na minha vida, que Deus colocou na minha vida e que Deus também colocou na vida deles. Então, quando eu vejo os meus filhos, eu também me vejo neles. Eu me percebo nos meus filhos. Eu me percebo
olhando para os meus filhos, olhando a atitude deles, eu me vejo neles. Deus, quando desejou ter filhos, a sua imagem e a sua semelhança, o que Deus queria? O que Deus desejava? Deus desejava ter filhos para quando Deus olhar nesses filhos, Deus se vê em nós. Deus se vê no nosso comportamento, Deus se vê na nossa generosidade, Deus se vê na nossa misericórdia, Deus se vê no nosso amor pelo próximo, Deus se vê no nosso comportamento de doação, de graça. O desejo de Deus era ter filhos para que Ele pudesse olhar para eles e se ver em nós. O desejo de Deus, a maior alegria de Deus, a maior alegria do Senhor, a maior alegria do Espírito Santo, a maior alegria de Jesus é poder olhar para você e se ver em você. Olhar no seu comportamento e dizer assim, esse comportamento aí é meu. Eu também faria o que ele fez. Eu também tenho essa generosidade. Ele está comportando como eu me comportaria nessa situação. Amados, o desejo de Deus, o maior prazer de Deus é poder se ver em nós, que somos filhos dele, que somos criados, que fomos resgatados depois da queda, resgatados pelo seu Filho Jesus. E o prazer de Deus é olhar para nós e se perceber em nós, é olhar para nós e ver em nós muitas características, muitos atributos que estão em nós, mas que vieram dele, que são dele. Isso é maravilhoso. Deus, Ele criou os anjos, cada categoria de anjos, cada grupo de anjos com as suas finalidades, com os seus tipos de funções, adorações. Mas quando Ele nos cria simplesmente, queridos, para a gente ser filho, para a gente estar com Ele como filho, para Ele olhar para nós e Ele ver em nós filhos a quem Ele ama, a quem Ele abraça, a quem Ele quer bem. Eu não vou conseguir terminar essa ministração nesse vídeo agora. Nós vamos ter que fazer o segundo, talvez o terceiro, para finalizar. Mas eu quero dizer uma coisa para você muito interessante. Quando Deus foi criar o ser humano, primeiro Ele preparou o berço é o universo, é a terra, tudo já estava pronto, já tinha água, já tinha chuva, já tinha terra, já tinha alimento, já tinha tudo. Ele cria o homem do pó da terra e o que Ele faz? Ele pega aquele homem criado do pó, do barro, e não tinha vida, era apenas um boneco, uma coisa lá, né? E o que Deus faz? Para dar vida, Deus assopra em suas narinas e dá ao homem, ao ser humano, né, o fôlego de vida. E o homem então passa a ser vivente, como Deus é vivente. O que é soprar nas narinas? Por que Deus soprou das narinas? A Bíblia vai dizer, lá no original, que Deus é espírito, o espírito é pneuma. Pneuma é como se fosse o vento, né? É como se fosse o ar. E Deus é espírito. Então, vamos fazer uma comparação aqui. Quando eu assopro alguma coisa, né? Por exemplo, eu encho o pulmão de ar e faço assim, ó. Eu assopro. Quando eu assopro alguma coisa, de onde eu estou tirando esse assopro? Eu estou tirando esse assopro
de dentro de mim, de dentro dos meus pulmões. Eu estou tirando de dentro de mim. Deus, quando Ele assoprou nas narinas do homem, Adão, o que Deus estava fazendo? Isso representando todos nós, representando eu e você e toda a raça humana. O que Deus estava fazendo? Deus estava colocando da sua essência dentro de nós. Deus estava tirando aquilo que é dele, porque Ele é Espírito, Ele é esse ar, e Ele está tirando esse ar, esse Espírito de dentro dele e colocando dentro de nós, colocando dentro de toda a raça humana, de toda a humanidade, representada ali no primeiro homem, em Adão. Amados, nós temos dentro de nós a essência de Deus. Nós somos o sopro de Deus. Você é o sopro de Deus. Diga comigo, eu sou o sopro de Deus. Diga mais uma vez, eu sou o sopro de Deus. Você, meu querido, minha querida, você tem a essência de Deus dentro de você. Eu tenho a essência de Deus dentro de mim. Eu só existo por causa da essência de Deus que está em mim. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que está vivo, ele só pode viver por causa da essência de Deus que está nele. O sopro de Deus, a vida de Deus que está nele. Jesus disse, eu sou a verdade e a vida. Amados, só existe vida em Deus. Fora de Deus tudo é morte. Fora de Jesus tudo é morte. Fora do Espírito Santo tudo é morte. Nós existimos por conta da presença de Deus, do sopro de Deus dentro de nós. Quando Deus tira de nós esse sopro, o nosso espírito volta para Ele. E de lá Ele vai, é claro que, mandar cada um para o seu lugar. Aquele que esteve na presença dele vai para a sua glória. Quem não esteve na presença dele, não quis a presença dele, vai para o lago de fogo. Né? Vai ser lançado fora, vai ser lançado nas trevas. Isso não é eu que estou falando, isso foi Jesus que falou. Então, meus queridos, quero dizer para você o seguinte, você é a essência de Deus. Queridos, nós temos dentro de nós a essência de Deus. Nós somos a essência de Deus. A gente não é qualquer coisa. Às vezes a gente se sente tão diminuído, as pessoas diminuem tanto a gente. Mas nós somos a essência de Deus, nós temos em nós a mesma essência que Deus tem nele. Queridos, a vida que eu tenho dentro de mim é a mesma vida que Deus tem dentro dele, porque eu vim dele, porque você veio dele, a vida que você é, a pessoa que você é, o ser que você é do mesmo ser, é da mesma natureza, da essência do Deus, Criador dos céus e da terra. Caímos em Adão, sim, mas fomos regenerados em Cristo. Caímos com o primeiro Adão, fomos regenerados com o segundo Adão, Jesus, o homem perfeito, o sacrifício perfeito, o cordeiro perfeito. É tão gostoso pensar que nós temos em nós a mesma natureza de Deus. Amados, nós somos, eu poderia dizer que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, a gente é uma família de Deus, a gente é a extensão, a continuação da essência de Deus, do ser de Deus. Amados, isso é fantástico, isso é maravilhoso, porque a gente fica tão preso numa vida tão medíocre que a gente vive aqui na terra. A gente vive com o corpo aqui na terra, e o pior é que a gente vive também com o coração aqui na terra. Mas o nosso coração não pode estar aqui na terra. O nosso coração precisa estar no céu.
Corpo na terra, coração no céu. Corpo na terra, coração no céu. É assim que Deus nos quer, queridos. É assim que Deus nos quer. Finalizando essa palavra, não tem como a gente caminhar para o segundo ponto que eu quero falar. Eu vou falar no segundo ponto no outro vídeo. Depois você procura que você vai achar a parte 2. Um olhar de credibilidade, essa é a parte 1. Depois você procura um olhar de credibilidade. Parte 2, talvez vai ter a parte 3, não sei. Talvez a gente consiga encerrar depois com a parte 2. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando Deus vai conversar com Adão, e o Adão tinha pecado porque tinham comido do fruto que não era para comer, Deus procura Adão e Adão se esconde. E Deus pergunta por que ele tinha escondido. Ele fala que, ficou com medo, porque ele estava nu, ele tinha comido do fruto. A gente conhece o texto, vocês conhecem o texto. E aí Deus vai conversar com ele, e o que Adão faz? Adão assume a culpa. Adão, você já viu na Bíblia, em algum momento, Deus assumindo o erro dele e dizendo assim: "Oh meu pai, oh meu Deus, eu pequei, me perdoa"? Em momento algum o Adão faz isso. Sabe o que o Adão faz? O Adão faz isso: "Senhor", Deus pergunta para ele quem tinha contado para ele que ele estava nu, né? E ele fala: "Senhor, essa mulher aí que o Senhor me deu, hein? Foi ela que me deu do fruto. Ela comeu primeiro, aí depois ela me deu e eu comi. Mas foi ela que me deu esse fruto. E essa mulher foi o Senhor que me deu." Adão está colocando a culpa em Deus. Adão está falando assim: "Senhor, que mulher que o Senhor me deu, hein? O Senhor não tinha outra mulher aí para me dar, não, Deus. Tinha que ser essa aí. Essa mulher aí me fez pecar. Ela é culpada." Deus deixa o Adão de lado, vai lá conversar com Eva. Eva fala que foi a serpente. Aí o Senhor vai lá e dá aquelas determinações lá que a gente conhece. Amados, o homem não assume a culpa. Ele vira as costas para Deus, a humanidade começa a crescer, todo mundo de costa virada para Deus. Amados, o povo não queria nem saber de Deus, é igual hoje. Quantas pessoas você conhece que realmente quer saber de Deus? Quantas pessoas você conhece que realmente gasta tempo com Deus? Gasta madrugadas com Deus? Pessoas que realmente buscam o Senhor? Pessoas que realmente negam o pecado por causa de Deus? É pouca gente. Não é todo mundo que está na igreja que faz isso, não. São poucas pessoas que fazem isso. As costas do homem continuam e continuavam viradas para Deus. Deus tinha dado uma determinação, a justiça de Deus precisava ser cumprida. Deus não podia voltar atrás do que ele tinha dito, porque era injusto. Deus seria injusto com ele mesmo, porque Deus havia feito uma determinação. E Deus então precisa de alguém. Deus viu que o homem era incapaz de se regenerar. Por mais que alguém se dispusesse a morrer numa cruz, ele só morreria por ele mesmo, e talvez nem seria perdoado ainda. Porque o homem morrer por ele mesmo não traz perdão. Só o sangue de Jesus traz perdão. Só a graça de Deus é que traz perdão. Amados, e Deus então ele começa a procurar. Estou olhando aqui no relógio, Deus então começa a procurar, a pensar de uma forma ilustrativa aqui, dizendo, alguém que pudesse representar o valor do ser humano diante dele, para ele poder resgatar esse ser humano de volta. Ele olha para o sol, talvez ele olhe para o sol, lindo, maravilhoso, grande, formidável, mas o sol não podia representar o homem, porque Deus não amava o sol do mesmo jeito que Deus ama o homem. Deus olhou para as estrelas lindas, olhou para a lua linda, olhou para as montanhas lindas, olhou para o mar lindo, olhou para os anjos
lindos, maravilhosos, abençoados por Deus, criaturas celestiais de Deus. Mas nada representava o valor do homem diante de Deus. Não tinha nada que representasse o valor de Deus, o valor do homem, do ser humano para Deus. Até que Deus chega a uma conclusão. E essa conclusão é a coisa mais linda que você vai ouvir. É a coisa mais linda que você vai poder pensar, que você vai poder imaginar. Deus chega à conclusão de que o único ser que representava o valor do ser humano diante de Deus era Ele mesmo. Só Deus tem o mesmo valor que o ser humano para Ele, para Deus. Prova disso é que quem vem salvar o ser humano, quem vem morrer na cruz, o Filho de Deus, Jesus, que é Deus, que veio, que viveu sem pecados e que foi morto naquela cruz, derramando o sangue ali por nós, nos trazendo de volta a comunhão com o Pai, nos resgatando de volta a comunhão com Deus. Queridos, às vezes nós somos completamente desvalorizados pelas pessoas. Talvez você e eu somos desvalorizados pela nossa família. Talvez você e eu somos desvalorizados por pessoas que a gente ama, pessoas que a gente tem a extrema consideração. Talvez nós somos desvalorizados até por pessoas da nossa comunidade de fé, das nossas igrejas. Amados, mas o valor que nós temos diante de Deus é o mesmo valor que Ele tem diante dEle mesmo. Ou seja, sabe quanto você vale para Deus? Sabe quanto eu valho para Deus? Você não vai acreditar. Nós valemos para Deus. Nós temos para Deus o mesmo valor que Ele tem para Ele mesmo. Quando Deus precisou nos resgatar, sabe qual foi a única representação que tinha o valor do ser humano? Deus. Só Deus pode representar o valor que você tem diante dele. Você vale para Deus o quanto Deus vale para si mesmo. Você vale para Jesus o quanto Jesus vale para si mesmo. Você vale para o Espírito Santo o quanto o Espírito Santo vale para si mesmo. O amor que Deus tem por você e por nós é o mesmo amor que Ele tem para Ele mesmo. Isso foi provado na cruz. Isso foi demonstrado na cruz, isso foi revelado na cruz. Você vale para Deus o mesmo tanto que Deus vale para si mesmo. Isso é loucura? É. Isso é uma coisa muito insana? É. Mas é assim que Deus quis fazer. É assim que Deus quis nos amar. Ele quis nos amar tanto que quando Ele precisou de alguém para nos representar, só Ele podia nos representar. Quando Ele precisou de alguém para nos substituir, só Ele podia nos substituir, meus queridos. Você vale para Deus o quanto Deus vale para si mesmo. Talvez as pessoas olham para você, não dão muito valor para você. Talvez se você fosse sequestrado, as pessoas não pagariam talvez o resgate que fosse pedido. Mas eu quero dizer para você que Jesus pagou o resgate. Deus pagou o resgate por você, porque você tem para Deus o mesmo valor que Ele tem para si mesmo, porque você é a essência de Deus. Você é a essência de Deus.
Você tem a essência, o sopro de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Deus Santo, Deus querido, Senhor, nós nos deparamos agora com a Tua palavra. Tua palavra, Senhor, é maravilhosa e a Tua palavra nos traz, Senhor, revelações formidáveis e incríveis. Espírito Santo, quantas vezes nós somos desvalorizados pelas pessoas. Talvez o Pedro estivesse pensando que o Senhor estava condenando com aquele olhar, mas o Senhor estava fazendo o contrário. Estava mostrando para ele que o Senhor o amava, que o Senhor acreditava nele, porque foi o Senhor quem nos amou primeiro. Deus, é simplicidade nossa, Pai, pensar que nós é que conhecemos o Senhor, pensar que nós é que procuramos o Senhor, pensar que nós é que amamos o Senhor primeiro. Tua palavra vai dizer, meu Pai, que primeiro o Senhor nos amou, que é o Senhor quem nos amou, Pai, que é o Senhor quem nos ama, e esse amor foi tão forte que o Senhor se deu a si mesmo por nós. Nós valemos para o Senhor, Pai, um valor que só o Senhor entende. E nesse momento, Pai, eu te agradeço por isso. Eu te louvo por isso, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, meu querido, minha querida. Eu sou o pastor divino de Deus eterno. Sou pastor aqui na Igreja Presbiteriana Renovada de Goiânia, setor fim social. Venha nos visitar, venha assistir um culto aqui pessoalmente com a gente. Nós temos culto aqui na quarta-feira, 8 horas da noite, temos a escola dominical no domingo, 9 horas da manhã, temos um café da manhã, 8h30, e à noite nós temos o culto, né? Todos os nossos cultos são cultos de adoração e clamor. Aqui a gente clama ao Senhor. Aqui a gente não determina nada, não ordena nada, não declara nada. Aqui a gente clama. Aqui a gente põe a boca no pó e fala, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Você é meu convidado. Se essa mensagem te abençoou e você sentir vontade de compartilhar ela com alguém, compartilha. Comenta aí, eu leio todos os comentários e eu respondo todos os comentários. Vamos interagir, tá bom? Beijo no seu coração, se inscreve no canal, compartilha, dá aquele like, faz aquele trem, tudo que o pessoal pede para fazer, né? Sininho, não sei mais o que, aquela enjoeira toda lá, né? Mas que às vezes acaba sendo importante, tá bom? Um beijo no seu coração e principalmente um beijo no coração do nosso Pai.